E aí essa parada de você ser gordinho, claro, afetou muito você. Mas aí você teve um momento que você falou, não, peraí, vou mudar. Adolescência, aquela adolescência que a gente se olha no espelho e sempre se vê horrível. Acho que todo adolescente passa por essa fase que se olha no espelho e, porra, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Me sinto feio. Adolescente não é feliz com nada, né? É muito difícil, adolescente não é feliz com nada. Aí, os hormônios, aquela confusão. E eu disse, cara, eu vou emagrecer. E quando eu cheguei com 16 pra 17 anos, aí eu pensei, cara, eu quero emagrecer, eu quero perder peso, eu quero mudar de vida, eu não quero ser o carinha que vai sofrer bullying, eu quero ter o restante da minha adolescência me sentindo bem. Sim. Só que eu emagreci de uma forma totalmente errada. Eu comecei a passar fome pra emagrecer, comecei a fazer diversas coisas, tipo assim, 2 refeições por dia, em cada refeição comecei lá alface e uma proteína. Tem vídeo e foto daquelas festas do Diddy com todo mundo de Hollywood. Se você pegar, tem Jennifer Lopez, que já teve um caso, acho que ela já foi casada. Já foi casada com o Diddy, eu acho, Jennifer Lopez. Foi. Sim. Então, tipo assim, o Leonardo DiCaprio, acho que a própria Britney, todo mundo frequentava. Da música, da política, do cinema. Aí você vai me dizer que não só a família Carter, você vai me dizer que a galera não falava sobre isso, a galera não sabia sobre isso. Sabia, por favor. Então, tipo, todo mundo sabia, cara, daquilo ali. Todo mundo sabe daquelas atrocidades que aconteceu. Então, eu acho que ninguém é santo naquela história. Em Hollywood, ali, com certeza é uma grande nata. Mas eu chuto que é uma grande cadeia alimentar. Pelo que eu vejo. É uma grande cadeia alimentar que quem tá no topo, quem tá na parte mais inferior não quer mexer com quem tá no topo. Sim. E que se mexer com quem tá no topo é boicotado pro resto da carreira, sabe? E quando você também tá nesse nível aí, qualquer coisa que você possa falar que desagrada um ou outro ali, isso vai custar a sua cabeça. Hoje recebo no Laboratório Sem Mimimi uma das vozes mais relevantes da cultura pop brasileira. Um convidado que não apenas comenta o que está acontecendo, mas ajuda a traduzir o momento histórico em que vivemos. Hoje eu quero ir numa camada que nem sempre aparece online, porque cultura pop, quando bem analisada, não é consumo fútil, é diagnóstico civilizacional. O que você assiste não é apenas entretenimento, é ideologia, é arquétipo e narrativa sendo programada dentro do imaginário coletivo. E o meu convidado está no centro dessa análise, por isso ele está aqui, para destrinchar o que molda comportamento, para apontar as forças subterrâneas que fazem uma obra explodir. E para revelar o que está por trás do próximo grande fenômeno global, Matheus Carvalho. Seja muito bem-vindo. Pop Lovers! Eu que agradeço, gente. Me senti muito importante com essa introdução, hein? Fico feliz que gostou. Obrigado e super concordo. Eu acho que a cultura pop, a música, ela não é só... Muita gente pode levar para esse lado fútil, mas é um estudo comportamental Sim. da população. A música, ela reflete o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas gostam. Então é 100%, concordo 100% com a sua porque introdução. no final das contas, os artistas, muitas vezes, e as suas artes, Sim. são grandes influenciadores de coisas que acontecem nos nossos dias a dias, seja politicamente, seja socialmente, seja a maneira como as pessoas pensam e agem e vivem. Então, falar que a cultura pop... Eu também nunca gostei dessa ideia. Não, é fútil. Não, eu não sou muito fã de fofoquinha. Fofoquinha. Tem a sua sutilidade tem o seu espaço. momento. Mas vamos nos aprofundar. Então, já logo de cara, eu quero saber de você. Em que momento que você percebeu que a cultura pop deixou de ser só o entretenimento, um nicho nerd, talvez, que Sim. possam alguns dizer que e virou um vetor de comportamento da sociedade, das pessoas, que me diga alguns momentos de consciência que você fala, isso daqui é mais do que só um videozinho na internet, ou uma trend, um viral. Sim. Me digam algo. E coisas também que te motivaram a fazer o conteúdo que você faz hoje. Olha, eu sempre fui uma criança, um adolescente muito ligado no universo da música, filmes, séries, principalmente no universo da música. Sempre amei acompanhar divas pop, o que estava sendo trend naquele momento. Trend num período que nem existia essa palavra trend, eu acho. Né? O que era o famoso. O que era o famoso naquela época e tal. E eu sempre tive a consciência de que uma coisa influenciava muito a outra. Do tipo, a cultura pop, ela é algo muito vasto. Ela não é só música, ela não é só filme. Ela é
ela é, sei lá, quadrinhos de HQ, ela é jogos. A cultura pop, ela é muito diversa. E uma coisa influencia muito a outra. A gente pega, por exemplo, agora esse impacto cultural que tá sendo Wicked, que não é um impacto só no universo dos musicais, é cinematográfico, porque o filme é gigantesco, tá movimentando o mundo da música também, porque tá saindo saíram as músicas, né, cantadas por Ariana Grande, Sentierivo. Então, tipo assim, uma coisa se interliga à outra. Então, eu acho que eu não sei dizer bem quando eu comecei a ter essa consciência, mas eu sempre percebi muito que esse universo, as coisas se conectavam bastante. O mundo dos filmes, eles não caminham sozinho. O mundo da música, ele não caminha sozinho. Sempre uma coisa, ele se influencia ali a outra. Sejam por novos artistas que surgem no mundo da música, que são chamados pra fazer filme, porque começam a fazer sucesso e vem tem potencial ali pra também pra atuar, né? Tanto que a gente tem muitos artistas multifacetados que fazem não só música ou não só filme, fazem várias coisas, tipo Lady Gaga, que canta, que atua, que faz tudo muito bem, sabe? Produz, né? Então, Lady Gaga produz. Produz, ela é muito foda, cara. Sim. Então, eu sempre percebi que nada caminhava sozinho no universo de pop. E eu comecei a querer falar sobre isso, a querer criar conteúdo sobre isso, porque justamente sempre foi um assunto que eu gostava muito de falar. Eu sempre gostava muito de conversar sobre isso. E eu, graças a Deus, sempre tive a sorte de ter amigos que se interessassem por esse assunto. Então, tipo, na escola, a gente sempre tava conversando, tipo, o próximo lançamento da Gaga, a Madonna vai fazer isso, a Melanie Martinez tá surgindo, já ouviu falar dessa cantora aí? Entendeu? Então eu sempre amei falar sobre isso. Mas aí sempre foi primeiro pela música? Pela música. Primeiro sempre foi pela música. Eu acho que... Até quando eu lembro de séries, assim, que eu... Nossa, fiquei fascinado quando eu descobri. Sempre era uma série relacionada ao universo da música também. Sempre fui fascinado por música. Aí, quando veio a pandemia... né? Aquele momento de, tipo assim... Eu tinha acabado de terminar o meu ensino médio. E tava cursando Direito. Mas eu sempre gostei muito da comunicação, sempre quis trabalhar com comunicação, falar. Tanto que eu acho que foi por isso que eu fui pro Direito na época, porque eu imaginava que eu ia trabalhar falando, mas eu tinha aquela paixão pela música ali. E quando veio a pandemia com o boom do TikTok, eu fui das primeiras pessoas a torcer o nariz pra isso. 6 meses ninguém vai mais nem fazer TikTok, a galera não vai mais nem falar nada desse aplicativo. Só que com um ano depois do boom do TikTok, eu pensei, nossa, legal, vou começar a consumir de fato o que tem no TikTok. E eu comecei a consumir muitos criadores de conteúdo de cultura pop da gringa. Muita gente que criava conteúdo de música pop ou de filmes e séries lá dos Estados Unidos e tal. E eu percebia que aqui no Brasil, em meados de 2021, 2022, não tinha muitos perfis, ou quase não tinha perfil brasileiro falando de música pop, de cantores. E eu pensei, poxa... Tá aí um nicho. Vou fazer isso. E, cara, eu já postava algumas coisas antes, porque eu canto também, então eu postava uns covers ali, mas nada intencionalmente pra se tornar um trabalho. Quando eu comecei a fazer de conteúdo de música, conteúdo de cultura pop, eu falar de filmes e séries também, cara, de 6 meses se tornou um trabalho pra mim, porque eu acho que quando você faz algo que você sempre gostou, que você fala sobre o que você gosta, concordo plenamente, a coisa vai lá pra cima. Sim. E aí, nessa época, quando você começou a fazer esses conteúdos, imagino que você não tinha muito uma direção. Tipo, vou falar sobre o que eu gosto. E aí, imagino que um desses temas era a rainha, a sua queen, como você diz? Madonna. Eu gosto dela também. Eu gosto musicalmente, eu adoro. Como pessoa, eu não conheço tanto a ponto de falar se eu gosto. Sei algumas coisas que saem na mídia às vezes, mas eu gosto muito da música. Ela é um tipo de personalidade que não tem como você não conhecer. Você vai perguntar... eu acho que hoje em dia não vão existir mais artistas que atingem massas, né? Quanto ela atingiu, ou sei lá, alguns ainda chegaram a atingir anos depois, como Beyoncé ou Lady Gaga. Tipo, se você perguntar à sua avó quem é Madonna, ela não pode não conhecer a música, mas ela vai conhecer quem é a Madonna. E como começou o seu amor, a sua paixão? Eu sempre tive um gostinho muito old, mais vintage, assim. Eu sempre gostei de música dos anos 80. Eu acho que a galera pensa que, por eu falar de diva pop, meu Spotify vai ter lá Tate McRae, só Tate McRae ou Sabrina Carpenter, mas você pegar minhas músicas mais ouvidas, você vai ver um Elton John, que eu escuto muito Elton John. Você vai ver Madonna, você vai ver Michael, você vai ver a galera dos anos 80. Porque minha mãe me introduziu a essa galera quando eu era criança ali, mas não aquela introdução... uma cultura muito boa da sua mãe. Ó. Mas não aquela introdução forte, sabe? Aquela coisa tipo assim, nossa, comprei aqui um
CD pirata do Roxette, entendeu? Sim, sim. Aí Madonna veio nesse meio ali e eu comecei a ouvir e a gostar muito, muito. Mas quando eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu realmente comecei a… e não intencionalmente estudar sobre ela, mas, tipo, começar a procurar e pesquisar mais sobre ela, sobre Gaga. Tipo, eu acho que eu comecei a gostar mais ainda da Gaga antes de me apaixonar mais por Madonna, por exemplo. Mas aí, quando eu comecei a estudar mais a carreira de Madonna, consumir mais Madonna, aí foi… O quão revolucionária ela foi. Cara, não, né? tipo, são várias camadas, sabe? Tipo, Madonna, ela não foi revolucionária só na indústria musical. Sim, sim. Ela foi revolucionária como ativista, como uma pessoa que nos anos 80 ia em público defender os amigos LGBTs, ia em público falar sobre a AIDS naquela época, que era algo que todo artista que falasse sobre, poderia ter a sua imagem manchada. Sim. E ela não, ela foi lá defender, porque os melhores amigos dela da época, por exemplo, eram gays e perdeu muitos pro vírus na época. E ela, por exemplo, ao invés de ter medo de se afastar, colocou, por exemplo, no Like a Prayer, de 89, quando ela lançou, colocou no encarte do álbum como você se proteger do vírus e entendeu? Então, isso é um exemplo de coragem que eu sempre gostei muito dela. O Like a Player, Like a Prayer, né? isso aí. É uma música que é sobre boquete, né? Você já ouviu essa teoria? Tem essa teoria, porque ela fala sobre se ajoelhar, né? Aí ela se ajoelha lá e tem a polêmica porque ela se ajoelha praticamente pra um santo. Sim, sim. Santo que tá dentro de um altar e ele se transforma em ser Não, a humano. própria letra. Que eu vi um vídeo onde a própria letra falava assim: I'm gonna take you there. E, tipo, eu vou te levar pro orgasmo. É bem. When I'm on my knees, né? Ela fala, eu tô ajoelhada. Eu falei, nossa. Eu não duvido também. Não, ela sempre gostou de brincar com a dualidade. Exato. Ela sempre gostou de instigar e causar polêmica também. Essa treta com a igreja também, né? Ela sempre gostou de instigar conversas, de fazer com que as pessoas falassem, questionassem o que ela tá fazendo. Então, se você pegar o histórico também, obviamente, de como a Madonna começou a ser vista… ficar famosa, foi muito por esse lado provocativo também. Ela usou tanto que ela tem uma música que se chama Rebel Heart, do álbum Rebel Heart, que ela fala que todas as coisas provocativas que ela fez na vida dela foi para ela tentar ser vista e que ela não se arrepende de nada disso, porque foi o caminho que ela encontrou para conseguir outras coisas. Tanto que a primeira vez que ela ficou… que ela se tornou mundialmente famosa foi quando no VMA de 84, o primeiro VMA da história. Que ela sai do bolo? Ela sai de cima do bolo de casamento com vestido de noiva, cantando Like a Virgin, de forma super sensual, rolando pelo chão. Hoje em dia a gente assiste aquilo ali e pensa, nada demais. Mas pra época parecia um pedaço do seio dela, uma parte do seio dela. O empresário dela nos bastidores olhou pra ela e disse assim: sua carreira tá acabada, você não é mais nada. Sendo que não, muito pelo contrário. Aí eu acho que ela entendeu naquele período que a polêmica poderia render o holofote pra ela. Então ela soube usar isso muito ao favor dela. Você tem que dar pra quem possa não gostar dela musicalmente ou como pessoa, você tem que dar o braço a torcer e dizer gênia. Gênia. E ela sempre soube lidar muito bem com situações que acabaram com a vida de outras pessoas. Tipo, quando vazou as fotos nuas que ela fez na adolescência, não. Lá quando ela se mudou pra Nova York no final dos anos 70, ela se mudou com $30 no bolso e um sonho. Ela não tinha dinheiro mesmo. Então ela teve que fazer muita coisa pra sobreviver. Então dizem que ela já trabalhou em, tipo, lanchonete, Aí, um dos trabalhos que ela fez na época era fazer fotos para universitários. Fotos nuas para universitários do curso de artes, ou era fotografia. E ela fazia para ganhar um dinheiro ali para comer do dia. E anos depois, pós a fama, aquela foto vazou. Sim. Tanto que tem até um vídeo muito engraçado, de anos depois, de um cara encontrando com ela, assim, paparazzi e tudo. Olha, tem umas fotos suas, nuas, do ano tal e tal. Quanto você me paga por ela? Aí ela disse, eu não pago nada. Se eu quiser me ver nu, eu vou me olhar no espelho. Perfeito. Aí ele olha pra ela e diz, mas você não tem medo? Eu não lembro bem, mas ele fala, tipo, como se ela não tivesse medo que aquilo vazasse mais. Ela disse, guarda pra você, um dia você pode fazer alguns trocados com isso aí. Tipo assim, qualquer outra pessoa teria se tremido na base. Sim. Ela sempre foi muito firme. Aí eu admiro, acho que o que mais faz eu gostar dela é essa coragem, essa força de vontade, essa braveza que ela tem em lidar com determinadas situações que a gente pode pegar como exemplo pra nossa vida. Perfeito. De várias formas. Você falou do VMA de 84 e
se eu não me engano, 19 anos depois, no mesmo evento, ela também causou muito... Ai, sim. Eu amo esse episódio, cara. Fale sobre esse episódio. Você tá falando do VMA de 2004 com a Britney, foi 2004. Com a Cristina Aguilera também, né? Que deu o beijo. Então, Madonna é inteligente, ela sabia que a Britney tava… Tipo, a Britney tava no auge dela ali. E elas eram… A Britney conta na biografia dela, no The Woman in Me, lançado acho, 2 anos atrás, 1 ano atrás, que ela admira muito esse lado da Madonna, de que a Madonna sempre soube lidar com a fama, e conta sobre essa situação. Que elas foram performar no VMA e tal, e o beijo, ele não era bem algo que… Nossa, vai ter que ter o beijo. Mas, no final das contas, acabou rolando ali. E que, pra época, 3 mulheres do porte dela se beijando em público foi algo, tipo, avassalador. E que… Tanto a Madonna soube lidar muito bem com isso, mas a Britney já, por outro lado, na época, não soube lidar tão bem com novinha, isso. né? A Cristina também, ninguém ficou falando da Cristina porque… Saiu, no momento cortaram pro Justin Timberlake, Cortaram pro Justin Timberlake, porque pra MTV na época era mais importante pegar a reação do ex dela, vendo a Britney beijar a Madonna, do que a coitada da Cristina pegando lá. Só que anos depois eles corrigiram, né? Se for hoje em dia no pesquisar essa performance no VMA, eles corrigiram, saiu o beijo da Cristina agora. Porque era o casal que tinha acabado de terminar, né? E tipo assim, eles eram… Eu não vivenciei, né? Na época eu tinha acabado de nascer, mas eles… Por tudo que eu vejo na época, era o momento. Todo mundo falava deles e do término, então realmente foi uma estratégia da MTV de boicotar. Muito bem sucedido, porque todo mundo… Estamos falando aqui até hoje. E qual que é o lance da religião com a Madonna? Ela é da Cabala, não é? Ela é da Cabala. No final dos anos 90, ela… Depois de passar por toda a polêmica que foi a era erótica, que foi assim… A era erótica foi o ápice da provocação, tipo, sexual, no sentido de ser provocativa dela. Onde ela lançou o livro Sex Book, que é um livro de fotos nuas que ela lançou videoclipes assim super sensuais e tal, e ela foi muito boicotada depois daquilo. Ela foi muito… A imagem dela ficou muito manchada nos Estados Unidos e tal. Aí, anos depois, ela começou a entrar em um processo meio que de limpeza ali de imagem e tal. E quando foi ela lançou Bedtime Story, veio Evita, que ela fez o musical e tudo, foi aclamada. Aí, quando ela chegou ali no final dos anos 90, ela entrou pra Cabala. Que eu não sei, até hoje eu não sei explicar muito bem se é uma vertente do judaísmo. Mas é eles têm uns preceitos, assim, bem legais, sabe? Sobre tipo, não é sobre karma em específico, mas… dá pra receber, as coisas assim, bem… Aquela paz e amor. Assim, Ela entrou naquela vibe paz e amor dela. Tanto que foi na época que ela lançou o Ray of Light, que é o Esse álbum… é o meu álbum favorito. Que é o álbum favorito de muita gente, que é até hoje um dos álbuns mais históricos, tipo, da história da música. Exato. Essa é uma das minhas favoritas. Frozen, Nothing Really Matters. Tem um mantra lá também dentro do álbum. Então ela tava na fase mais… eu acho que inclusive foi o que eu fui introduzido a Madonna, com minha mãe também, que gostava muito. E… Tem muita música boa ali, nossa. Sim, tem perfeita. muita. Pô, é uma das… A voz dela tava perfeita ali também. Que ela tinha acabado de fazer o Evita, então ela tinha feito muita aula de canto, que a Madonna sempre foi preguiçosa. Porque hoje em dia já não tá mais, né? A idade também, né? E a Madonna sempre foi preguiçosa pra aula de canto. Tem um livro do irmão dela que eu já li, que é A Vida como Irmã Madonna, que é um livro bem odiado pela fanbase, mas eu tenho esse livro e eu sei que algumas coisas… A gente, como que conhece, sabe que algumas coisas que ele fala ali é bem verdade. Sim. Mas ele fala que ela sempre foi preguiçosa pra aula de canto. Tem uma treta entre eles, né? Tem, esse livro que ele lançou, eles pararam de se falar e anos depois ele lançou um livro falando muita coisa sobre ela. E coisas boas também, que ele fala sobre a força de vontade dela, de quanto que ela foi super inteligente, mastermind pra chegar onde chegou. Mas também fala de coisas super polêmicas da vida dela, de que ela não agiu tão bem, né? Tipo… todo ser humano. Somos imperfeitos. E ele também não gostava, tava com raiva dela, né? Então acho que aquilo foi impulsionado também. E lucrar um pouquinho em cima da irmã, né? Vamos falar a real aqui. Não sei qual que é a história dele, mas… O controverso é que ano passado ele faleceu e ela fez umas fotos lindas no velório dele. Eu vi isso. Mas meio tirando não uma, acho não é? que foi em tom de shade, não. Mas é porque… Eu lembro dessas fotos. Como eram as fotos? Eu não… Cara, era uma foto dela, tipo, sentada, não sei se era um piano, toda de preto. E ela tava numa pose, assim, com a mão na cabeça. Não era em tom de shade, sabe? Mas era algo bem…
Sim. é Madonna, sabe? Mas eu não acho que foi em shade, até porque eu acho que eles já estavam se falando de Sim. novo antes dele falecer. Mas E você já foi em shows? Imagino que sim, né? Então, ano passado, em 2023, final de 2023, foi quando ela lançou a Celebration Tour, né? A turnê de 40 anos. Comprei ingresso pra ir no show dela em Lisboa, lá em Portugal. Acabou rolando um trabalho pra mim no mesmo período do show. Tive que vender meu ingresso. Fiquei devastado, porque eu não ia perder o trabalho. Eu tava Sim, começando claro. na internet e tal. E eu não podia, eu tinha que… aí fui pro Rio de Janeiro, na época, fazer outras coisas e tudo. Não pude estar em Lisboa. Quando… 2024, início do ano, anunciam ela na Praia de Copacabana, o Itaú vai e me manda um direct me convidando pra área VIP do show dela. Nossa. E foi uma das maiores realizações da minha vida. Tipo, foi surreal. Quando eu ver a Madonna ali pertinho de mim, eu pensei, nossa… Porque eu pensei que, poxa, eu não vou conseguir mais ver a Celebration Tour. Existe a possibilidade dela se aposentar depois disso, que ela é… Né, ela já tem certa idade, sim. ela trabalha ainda porque quer, mas… Ela não vai se aposentar tão cedo, mas enfim. Aí lá no show, nossa, foi uma realização de um sonho, ainda mais da forma que foi, né? Não só da forma privilegiada que eu fui, que eu tive acesso a uma área especial, mas o show em si, né? Eu tive a oportunidade, o primeiro show da Madonna na minha vida ser um show dela no meu país. Vai ficar pra sempre na história o show. Exato. Milhões de pessoas. Pra 1,5 milhão de pessoas. Então é surreal. Acho que até eu tava tão ansioso que até hoje eu tenho lapsos de memórias do dia, pra você ter noção do quanto que eu E fiquei você nervoso. vê que no final também é uma história bonita, porque você deixou de ir num show por si, pro trabalho. Sim. E, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho te proporcionou depois de estar no show da Madonna onde você esteve. E você acredita que a mensagem que eu recebi do banco patrocinador na época, ele foi justamente falando isso. A gente acompanha essa história, vimos que você não conseguiu na Celebration Tour em Lisboa. Agora tá na hora de viver o momento do show da sua vida. Aí eu… Minha mãe, O universo… lá na minha casa, acho que só o teto não caiu com o grito que eu dei no momento, sabe? O universo Bizarro. trabalha de maneiras misteriosas. Não, e Deus é tão maravilhoso que um ano depois eu tava na área do Santander, no show da Lady Gaga também. Que é, tipo, é Madonna em primeiro lugar, Gaga em segundo ali, e vi Gaga de pertinho também. Esse então, é o seu top 2? Juro pra você, é o meu E o top 2. 3? E é controverso que elas são brigadas ali, né? Não sabia também. Tem toda uma treta aí de muitos anos. Acho que hoje em dia não existe mais isso. Os fãs? Os fãs, por um tempo, foram muito tretados. Hoje em dia não existe mais isso, tanto que eu crio conteúdo de Gaga, crio conteúdo de Madonna e a galera… Aí você diria então Madonna, Lady Gaga e quem? Beyoncé em terceiro? Cara, pior que não, vem a Britney, mesmo sabendo que a Britney não tá no melhor momento dela, né? Mas a Britney sempre, pelo que ela já fez na vida. Sim. Assim. Você tá vendo que o meu gosto é bem mais old, né? Tipo, pra pessoa da minha idade. Não, um pouco. É que na verdade hoje em dia também você consegue, tipo, o acesso que a gente tem, você consegue. Por exemplo, você falou de anos 80, eu sou uma pegada mais anos 70. Então, tipo… Gosta de ABBA? Gosto, mas não vou falar que tá no meu top ali dos anos 70. Eu sou mais uma pegada rock, assim. Tipo, eu gosto muito de Led Zeppelin. Queen, eu gosto muito do Queen é muito bom. Pink Floyd. Nossa. E eu queria, na verdade, te perguntar algo que você falou agora. E eu vi um vídeo seu que eu achei muito legal, que é sobre o Wicked. Sim. E sobre como o Brasil, né, de maneira geral, a gente não dá muito valor pro teatro musical. Foda E isso. como as atrizes, que agora eu não vou lembrar o nome, A Mira Ruiz e a Fabi Bang. que estão fazendo… Conta um pouco sobre essa história. Conta sobre o evento que você foi. Não foi. Não cheguei aí. Não cheguei aí. Eu tava com mau pressentimento desse evento, que eu nem fui atrás, assim. Que às vezes a gente não recebe o convite, mas a gente vai atrás de um contato ali, uma coisa. Eu tava assim, eu amo o Wicked, mas… Não sei, tava com pressentimento de… Porque eu imaginava que ia ser muito caótico, né? Tipo, a Ariana Grande vindo pro Brasil e tudo, Cynthia Erivo. Principalmente a Ariana Grande, né? Eu vi que os fãs começaram a tratar a Premiere como se fosse um evento da Ariana Grande. O que eu não acho errado, porque muita gente… ama a Ariana Grande. Inclusive, vou no show dela ano que vem, em Miami e tudo. Mas ela não trouxe turnê pro Brasil. Então, a única chance de muitos fãs verem ela… era ir nessa Premiere e tentar, nem que seja quilômetros de distância, ver ela, nem que seja de longe ali, passando durante 1 minuto no tapete, sabe? E… Não veio. Ela não veio. Tipo, na madrugada do evento, antes do evento, ela falou que teve um problema no avião. E
Eu acho isso muito estranho. Eu já falei abertamente sobre isso na internet, que eu não consigo acreditar. Porque se a gente for aqui em Guarulhos, por exemplo, nesse exato momento, a gente consegue um voo pra qualquer lugar, a todo momento. Partindo do princípio que, inclusive, dinheiro não é um problema. É. Nem pra ela e nem pra produção, pra produção que tá envolvida, sabe? E nem que se fosse pra ela tirar do bolso dela, eu acho que ela deveria fazer algo pra... Tanto que ela falou que deu um problema no jatinho, tentou... na noite do evento, quando ela apareceu no vídeo lá, ela falou que tentou vir num avião do Jonathan Bailey, que é o outro ator. Só que o que eu acho achismo mesmo, ninguém sabe de nada, ninguém tem certeza de nada. Eu acho que não conseguiram trazer ela, porque ela vem com uma equipe gigantesca. Eu acho que talvez tenha tido avião... Porque você pegar a Cinti-Riva veio de Latam. A Cinti-Riva veio de um voo comercial, primeira classe, obviamente, mas que é a Cinti-Riva. Mas... eu tenho certeza que... Eu acho que a Ariana Grande não conseguiu vir porque não era só ela também. Tipo, conseguiu Talvez um evento desse viria uma equipe inteira? Cara, você acha mesmo que a Ariana Grande vai andar sem maquiador, cabeleireiro, stylist, fotógrafo, uns 7 bodyguards, uns 7 seguranças ali, né, guarda-costas? Ela não vai andar. Principalmente pro Brasil, que ela sabe como a gente é fervoroso, né? A gente é muito... diferente de qualquer outro país do mundo pra consumir artistas. Vezes, não? Muito doido, cara. Muito doido. Nossa, muito doido. Já presenciei, assim, loucuras em shows, assim, que eu vejo a galera fazendo, que eu entendo como fã, mas eu fico meio... Gente, pelo amor de Deus, não é pra tanto, né? Tipo, quando eu tava no show da Gaga, por exemplo, um dia antes ela fez um ensaio. E eu tava lá na grade do ensaio, onde ela subiu, assim, fiquei pertinho dela. E veio um fã simplesmente louco, pulou em cima da grade, a chinela quase bate na cara dela. Tipo, gente, não tem certas coisas não tem necessidade, sabe? Mas aí, falando de Wicked, sobre a situação do que tá acontecendo com os atores que fazem Wicked Brasil... O Wicked no Brasil tem uma história longa até. Já tá, acho que na quarta, ou na terceira ou na quarta montagem do musical aqui no Brasil. E a gente não é um país que consome muito teatro musical. Sim. E todas as vezes que fizeram a montagem de Wicked, a Mira Ruiz e a Fabi Beng, elas interpretaram a Elphaba e a Glinda. E atualmente estão com a montagem no Teatro Renault, que tá se estendendo cada vez mais por mais datas. E porque é um sucesso. Sim. Tipo, é uma produção gigantesca. Chega a ser comparado de ser tão bom quanto o da Broadway mesmo, né? E olha que na Broadway lá, eles têm um teatro feitos exclusivamente para Wicked. E aqui eles conseguiram transformar o Teatro Renault em um universo de Wicked, assim, que você vai e você fica arrepiado. Inclusive, eu já fui convidado para uma vez. Vou agora novamente, acho que na próxima semana eu vou novamente, porque é surreal de bom. Tem uma produção boa. Muito bom. Tipo, tem um voo da Elphaba lá, que é surreal. A Fabi, que faz a Glinda, é super engraçada. A Mira, nossa, a Mira é sensacional. Mas aí a história da peça é envolvida... É a mesma do filme. É a mesma do filme. E elas também dublaram a Ariana Grande e a Cinti-Riva nos cinemas. Elas são as dubladoras oficiais do filme. Sim. E nos outros países, os dubladores tiveram acesso a falar com os artistas do filme. Tipo, fazer uma foto com a Cinti-Riva, com a Ariana Grande, né? E a Mira e a Fabi foram barradas aqui. Não barradas de um evento, elas estavam lá, mas elas não puderam chegar perto dos atores. Elas, pelo que eu entendi, elas não puderam fazer foto. Aí foi justamente o vídeo que eu fiz, que eu falei, cara... A gente dá uma grana da porra pra essa galera. A gente vai no cinema, compra merchandising. O tanto de gente que tem comprando tudo de Wicked. O tanto de gente que tem que consome tudo. E a história de Wicked no Brasil ficou muito conhecida por causa também do musical, né? Então eu achei meio que um desrespeito com toda a galera do Wicked Brasil em não ter 100% de acesso. E até mesmo pra própria produção americana. Pô, você trazer... duas das principais atrizes sobre o teatro, né? Sobre a peça que elas estão fazendo, que tem a ver com o filme. Trazer pra fazer qualquer tipo de interação entre elas. Sim, total. De falar como é fazer esse personagem nas telas ou no palco, ou tantas outras... Às vezes o mínimo já dava certo. Sim. Chegar ali e fazer uma foto. Sim. O mínimo, e não teve isso. E aí de quem é a culpa? Da produção americana? Eu acho que sim. Porque eu não acho que a produção brasileira... Sem dúvida, eles devem ter tentado. Com certeza a galera do Wicked Brasil tentou e tudo. Inclusive até a Fabi tava fazendo... A Fabi, que é que faz a Glinda, tava fazendo uma live no momento que ela tava passando. E o Jonathan Bailey passou do lado dela. E ela foi, tipo, impedida de tirar uma foto. Tipo, no pictures, entendeu? No pictures. Cara, eu achei... o que mais me pega é que se nos outros países que tá acontecendo a Premiere não tivessem tido essa interação com dubladores ou com atores e tudo, tudo bem, não vai ter em lugar nenhum. Mas
Aqui no Brasil, eu sou o único país que não vai ter essa interação, sabe? Tiveram algumas outras mini coisas ali também que foram bem diferentes aqui no Brasil, sabe? A gente vê que o tratamento que a gente recebe ainda dessa galera é bem diferente. E eu vi que você fez uma entrevista com um músico, pode ser? O LSDXOXO. Esse, cara, é um DJ que o pessoal da Virgin me convidou pra entrevistar ele. E ele é um som. Eu não conhecia tanto assim ele, comecei a procurar mais sobre o trabalho dele. E eu conhecia ele de uma música que ele fez com um remix que ele fez pra Lady Gaga. Ele fez o Alice, que é o remix dessa música pro álbum de remixes da Lady Gaga, que inclusive é o mesmo álbum que Pablo Vittar faz. Um remix de Fun Tonight. Tem Charli XCX também nesse álbum. E ele é um cara que tem um som muito diferentão, assim. Eu, inclusive, fui na apresentação dele que ele fez aqui em São Paulo. E achei muito foda mesmo. Ele foi muito bom, assim, conversar com ele. E eu achei muito legal. Você fala bem inglês. Ai, obrigado. Como você aprendeu a falar? Sozinho. Sozinho? eu aprendi com Glee. Assistindo a série. Glee me ensinou, Madonna me ensinou. Não, mas real mesmo, eu nunca fiz curso. Não, eu acho legal, porque você vê, eu vejo muita gente que tem conteúdo, mas acaba não tendo essa habilidade. Eu, particularmente, acho que é uma das habilidades mais importantes que você pode ter na sua vida, que é falar inglês. Eu vi o seu vídeo e falei, nossa, fala bem. E pra ser sincero, veio bem natural pra mim, porque eu sempre consumi muito. Então, eu acho que desde criança, consumindo muito conteúdo em inglês, eu sempre gostei muito de assistir filmes legendados, séries legendadas. Então, acho que acabou o momento que eu já tava... Sem querer, eu já tava sabendo de certas coisas, entendeu? Tipo, agora, o ponto de virada no meu inglês mesmo foi quando eu fiquei obcecado. Eu não acompanhei o auge de Glee. 2009 eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Mas 2015, mais ou menos, eu comecei a assistir a série. Eu comecei a assistir a série toda legendada. E eu assisti a série umas 2 vezes. E eu pensei, poxa, vou assistir de novo, sem a legenda agora. Acho que esse foi o meu intensivo de inglês naquele período que me ajudou até hoje. E eu diariamente ouvi música, tudo isso ajuda muito, né? Tanto que eu já entrevistei outras pessoas. A minha primeira entrevista da vida já foi com uma pessoa de fora. Foi com Eli Root. Foi em 2023, na CCXP. Eu fui convidado... Tava trabalhando com o TikTok. A Sony apareceu, me convidou pra ir entrevistar o Eli Root, que é um baita diretor. Eu produzi esse stand. Sério? Sim. Cara, que foda. Olha a coincidência, né? São Paulo, a gente... que foda. Que era feriado sangrento que ele tava... Sim. Né, eu tava na... Não, você falou CCXP? Sim. Sim. Ah, então posso estar errado. Eu produzi o da BGS. Da BGS. O da CCXP não fui eu, não. Não, mas porque às vezes também você acaba você trabalha num stand como esse aí, é tanta gente envolvida que acaba que você não conhece. Não. Mas desculpa. A bolha, não imagina. A bolha de São Paulo, a gente pensa que São Paulo é grande, mas São Paulo a gente conhece, vai num canto, a gente conhece todo mundo, se encontra todo mundo, é sempre assim. A gente se conheceu no evento do TikTok. No evento do TikTok. Não, o TikTok foi meu pai e minha mãe de São Paulo, me apresentaram pra muita gente, de fato. E... Aí eles me convidaram assim, que você conhece o Eli Root? Conheço. É diretor de cinema, de filme de terror. E ele tá lançando um filme, vem pra cá fazer o painel do filme, Feriado Sangrento. Você fala inglês? Eu disse, falo. Quer entrevistar ele? Eu disse, eu nunca entrevistei alguém assim, mas eu quero. Topei. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Já entrevistei outras pessoas também de inglês, Alessia Cara. Semana que vem vou entrevistar Rosie Gray, que é um nome numa nova diva pop aí. É uma nova diva pop da Universal Music que tá prometendo ser um dos grandes nomes da indústria musical nos próximos anos, assim. Ela vem fazer pro Zig Festival agora sábado aqui em São Paulo. E semana que vem eu vou gravar com ela também. Eu vi o seu vídeo e falei, legal, porque, como eu falei antes, não tem muita gente que negligencia a habilidade. Sim. E eu também aprendi parecido como você, também vendo série. A minha foi o Lost, que é mais antiga ainda. É uma série... É um fã de Lost traumatizado com o final ou não? Totalmente, claro. Totalmente. Mas eu vi justamente isso. Eu era tão viciado na série, na época, que eu sempre assisti legendado, eu sempre assisti a minha vida toda. Sim. Desde pequeno com meus pais e tal. Mas eu era tão viciado na época que eu não esperava a legenda sair. Aí eu assistia sem legenda, não entendia muita coisa. E aí eu falava, beleza, quando sair a legenda... Que eu tô falando na época ainda que você tinha que fazer download, não é de streaming, né? Ficar à noite fazendo download da série pra depois sair a legenda e você colocar na série. Então eu assistia a série uma vez sem assistir... Sem a legenda, não entendia muita coisa. Saía a legenda... Entendia pelas ações ali o que acontecia. Aí fui aprendendo também, uma parada que eu também sempre comento. Você quer aprender a falar inglês? Vai ver uma série. Assiste com legenda em inglês também, que vai te ajudar.
E você vai repetindo com os personagens. Porque não é só treinar o ouvido e o Não. entendimento, é também saber falar. Total. Porque às vezes a pessoa entende tudo, mas se embaralha nas palavras. E tem gente que paga cursos caríssimos aqui no Brasil de inglês e não vai. Não vai. É. Se você não praticar, se você não consumir, não faça. Sim. Se você for querer aprender só pra dizer que fez um curso, você só vai Porque fazer. no final não vai falar nada. Não vai falar nada. Se você não pratica, se você não consome, é melhor nem fazer. E isso você vê que legal, né? Porque você falou, quando você começou a fazer conteúdo, você via conteúdo estrangeiro. Sim. Porque você já entendia sobre isso. Até quem que eram as suas referências quando você começou a fazer conteúdo? Quem eram as pessoas que você falava, esse daqui eu gosto, esse daqui eu não... E até mesmo como depois você acabou criando o seu próprio estilo. Sim. Inspirado em, imagino que em... Sim. Tem um influenciador que fala de cultura de música pop lá dos Estados Unidos, que é o Adam The Flop. E eu comecei a assistir os vídeos dele e assistia tanto que os meus primeiros vídeos são muito parecidos, assim, no estilo de edição do dele e tudo. Até hoje acompanho ele. Hoje bem menos, que hoje eu acompanho muito mais gente. Porque naquela época não tinha tanta gente assim. Então, naquela época, 3 anos atrás, não tinha tanta gente assim. Que é muito tempo, relativamente. Relativamente pro TikTok. Sim. Muita coisa mudou a partir daí. A cada 6 meses tudo muda, né? Praticamente. A gente fica tentando se reinventar. Mas ele em específico, pro tipo de conteúdo que eu crio. Agora, no Brasil, a gente tem aí outras referências, né? Tipo, por exemplo, a Foquinha, que tava falando de música pop, de artistas, entrevistando a galera desde lá do início da década passada, né? Então, tipo, a Foquinha é um dinossauro do YouTube ali. Sim. Que a gente respeita. Tanto que ela é tão respeitada hoje que, por exemplo, na Premiere Weekend, ela só aceitavam veículos de mídia muito profissionais. E a Foquinha tava lá como um dos poucos aceitos, sabe? Então, ela é uma das inspirações também. Mas eu consumia também outros criadores aqui do Brasil, tipo Anderson Vieira, que hoje em dia é meu colega de profissão. A gente sempre se vê nos eventos, que é do YouTube e tal. Então, já existia no YouTube, naquela época, a galera que falava de música pop. Mas no TikTok Brasil, não tinha tanto, quase não tinha, né? Aí foi quando eu comecei, o meu amigo, o Henry Kress, que eu tenho um podcast junto com ele, a gente começou praticamente junto também, então meio que foram vindo os outros ali também, comecei a conhecer outras pessoas e tal. Meu nicho, graças a Deus, é um nicho muito unido. A galera não tem tanta competitividade assim entre as pessoas, assim, pelo menos eu não costumo ter. Então, fiz muitas amizades e tal. O TikTok me abriu real, assim. A minha carreira... Hoje eu devo o meu trabalho ao TikTok. Porque foi quando... Foi o que fez o meu conteúdo ser distribuído para pessoas fora do meu estado. Porque eu sou do Ceará, né? Eu sou de Cascavel, Ceará. Quem em Cascavel, Ceará vai querer consumir conteúdo falando de diva pop, ou de filme, ou de série. A galera lá não gosta muito disso. Você começou fazendo conteúdo morando lá ainda? Total, me mudei pra São Paulo esse ano. Entendeu? Então, tipo, eu passei ainda uns 2 anos nesse vai e volta. Comecei lá, morei minha vida toda em Cascavel. Amo a minha cidade, amo a galera lá. Só que a galera não costuma consumir o tipo de conteúdo que eu faço. Sim. Então, se eu fizesse na época no Instagram, que o algoritmo hoje do Instagram é muito igual ao do TikTok. Distribui pra pessoas fora do seu estado. Mas naquela época o Instagram só distribuía pra quem te seguia. Sim. E o TikTok veio com essa inovação de colocar o seu conteúdo pra pessoas que gostassem de assuntos parecidos com o que você estava falando. Então, eu só consegui começar a trabalhar com a internet porque o TikTok começou a distribuir meus vídeos. Tanto que eu passei ainda trabalhando, ganhando dinheiro com a internet, 1 ano sem postar nada no Instagram relacionado ao meu trabalho. Sim. Exato. E graças ao TikTok nos conhecemos. Nos conhecemos, graças ao TikTok, exatamente. E aí eu passei 2 anos ainda nesse vai e volta, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, porque tudo acontece aqui. Sim. Aí esse ano eu vim morar de fato aqui, oficialmente. Seja muito bem-vindo à minha cidade. Obrigado. Fico feliz de ter pessoas como você aqui. Porque são pessoas que vêm pra agregar, pra elaborar ideias, porque é isso, São Paulo, no final das contas, é isso. E você é paulista mesmo? Eu sou daqui. Porque é muito difícil, a gente... morando fixo em São Paulo há quase 1 ano, é muito difícil encontrar alguém que realmente é de São Paulo. Não, eu nasci... A maioria vem de algum lugar. Eu saí cedo, né? Fui morar fora depois, com uns 19 anos, e voltei na pandemia. Sim. Mas eu gosto muito daqui, e falo isso como um paulistano orgulhoso, porque é uma cidade que atrai o melhor. É verdade. São pessoas que
se você faz algo no Brasil muito bem, É. chances são que você vai vir pra São Paulo. Então Eu sempre acaba digo que é isso. isso. A energia, a vibe da cidade é essa. Não é que pra dar certo você tem que vir pra São Paulo, mas uma hora você vem pra São Paulo. É. Eu sempre digo isso pra qualquer colega que eu conheço que tá trabalhando na internet. Porque eu conheço muita gente que diz, não vou morar em São Paulo, mas já tá trabalhando com a internet. Assim, uma hora você tá por aqui. Porque não tem como. E, cara, você chega um teto, né? Como eu você falou, a galera de Cascavel. amo morar em São Paulo. Sim. Juro pra você. Eu amo São Paulo. Minha mãe fala, minha família pergunta se eu não sinto falta. Cara, eu sinto falta da galera, eu sinto falta da minha família, dos meus amigos. E pra comunidade LGBT é a melhor cidade. É a melhor cidade que tem, não tem igual, né, no Brasil. Os shows, né? Os shows, bares, os bairros, né? Acho que até a forma de você se expressar aqui também, de você poder se vestir como Sim. você quiser, sabe? Eu nunca tive muito esse problema, assim. Mas eu tenho amigos que têm um estilo mais exuberante, que quer expressar mais arte na forma de se vestir. Se você for se vestir de certas formas, por exemplo, lá no Ceará, a galera vai olhar feio, a galera vai, entendeu? Tipo, amo meu Ceará, mas aqui a galera é muito mais diversa, a mente é muito mais aberta pra muita coisa. Sim. Muita coisa. Isso até conecta com o que eu queria falar com você sobre a sua infância, sobre os bullings que você recentemente falou No vídeo da Bariátrica. que envolve isso que a gente tá falando. Pô, se eu sendo de São Paulo, isso nunca foi algo que... Sim, existe, mas eu imagino que não existe tal qual no Ceará. Que por vezes pode ser um país, um estado e pessoas com pensamentos bem diferentes de São Paulo, por assim dizer. Da nova geração, sim. Tipo, por exemplo, tem a nova geração lá do Ceará, dos meus amigos, a galera que eu conheço, é uma galera bem mente aberta pra tudo, hoje em dia e tal. Até porque, tipo, hoje em dia a gente vive num polo mais de que a informação é muito mais espalhada, né? Mas se você pegar 10 anos atrás, já não era bem diferente do que é atualmente, né? Nesse lance de homofobia, nesse lance de gordofobia da própria roupa também. que você falou, da sabe? própria roupa. Assim, aqui você vai ali na Paulista, você vê todos os estilos possíveis. Total. Imagina que na rua principal de Cascavel não vai ser muito assim. Não vai mesmo. Tanto que eu tô lá, toda vez que eu vou pra Cascavel, é um shortinho tactel, uma camisa, entendeu? Mas na minha infância lá em Cascavel, eu sempre fui muito comunicativo. Juro pra você, eu sempre fui muito comunicativo desde criança. E isso me ajudou a me salvar do bullying diversas vezes. Mas eu sempre fui uma pessoa muito gordinha. Eu tinha, tipo, todos os motivos para as pessoas daquela época, geração ali, aquela criançada da década de 2000, fazer bullying, sabe? Tipo, então, eu sempre fui bem acima do peso quando criança, início da adolescência. Então, eu sempre, mesmo não diretamente, às vezes diretamente a mim, mas, às vezes, indiretamente, a gente ouvia uma piadinha. Sabe aquela coisa de chamar baleia? Ou não senta aí que a cadeira vai quebrar. Então, são coisas que vai mexendo internamente ali no nosso psicológico de criança, sabe? E eu acho que não só eu, mas qualquer pessoa que tenha crescido na mesma época que eu, espero que hoje em dia esteja melhor. Não sei, as crianças atuais aí de 7, 8 anos, espero que tudo esteja melhor. Mas eu acho que é igual, sempre vai ter alguma coisa assim, Mas na minha época era pesado, porque a minha geração é a geração que veio de pais que foram criados ali nos anos 80, 90, que tiveram filhos no início dos anos 2000, mas que nos anos 90 era um período em que a galera não se falava sobre bullying, se falava sobre saúde mental. Então, a gente nunca... Eu não tive esse preparo a minha geração não teve esse preparo quando criança de ir a um psicólogo, de conversar sobre o dia a dia da escola, de saber que você estava sofrendo bullying. Isso, pelo menos lá no Ceará, nunca tive isso. Então, como a gente diz lá, a gente aprende na marra certas coisas, entendeu? Então, foi exatamente isso. Então, aprendi a me defender, me impondo nesse sentido de não voltar à agressividade, mas eu era tão comunicativo e eu fazia tanta coisa em sala de aula. Eu sempre fui líder de sala. Eu sempre fui aquela pessoa que organizava os eventos da escola. Então, tinha o lado que eu sofria bullying, mas ao mesmo tempo, aquelas mesmas pessoas que faziam bullying comigo, às vezes precisavam de mim, porque eu que tava organizando alguma coisa da escola. Então eu, no final, acabava amigo da galera ali, mesmo sofrendo umas piadinhas, vez ou outra, que a gente não escapa, né? E aí essa parada de você ser gordinho, claro, afetou muito você. Total. Mas aí você teve um momento que você falou, não, peraí, vou mudar. Adolescência, aquela adolescência que a gente se olha no espelho e sempre se vê horrível. Acho que todo adolescente passa por essa fase que se olha no espelho e, porra, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Me sinto feio. Adolescente não é feliz com nada, né? É muito difícil, adolescente não é feliz com nada. Aí, os hormônios, aquela confusão. E eu disse, cara, eu vou emagrecer. Você tinha quantos anos?
16 pra 17. A vida inteira gordinho, A vida inteira gordinho. bullying, piada. A vida inteira minha mãe tendo pagado milhares de nutricionistas e tratamentos e tudo, porque a obesidade da minha família é bem genética. Uhum. Eu tenho uns 10 parentes que fizeram bariátrica, pra você ter noção. Minha mãe fez bariátrica em 2009, em um período que bariátrica era algo Sim. bem mais complicado e tudo. Então eu sofri com isso na minha família. E quando eu cheguei com 16 para 17 anos, eu pensei, cara, eu quero emagrecer, eu quero perder peso, eu quero mudar de vida, eu não quero ser o carinha que vai sofrer bullying, eu quero ter o restante da minha adolescência me sentindo bem. Sim. Só que eu emagreci de uma forma totalmente errada. Eu comecei a passar fome pra emagrecer, comecei a fazer diversas coisas, tipo assim, 2 refeições por dia, em cada refeição comecei lá alface e uma proteína. E eu sei que é errado, é totalmente errado, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas funcionou, emagreci, fiquei sem as taxas de vitamina tudo ruim, todas as vitaminas ruins do meu corpo. Sim. Mas eu emagreci, consegui emagrecer e foi tão errado que quando veio a pandemia, né? Porque isso. Mas aí, pera, só pra eu entender esse processo. Aí você tava com 16 anos. Isso. Esse processo que você tá falando, que daí você emagreceu, foi de quanto tempo você viveu assim? 3 anos. 3 anos, né, com esses hábitos alimentares? Não, eu tô 3 anos magro. Eu passei. Pra eu perder todo o peso que eu tinha ali, eu fiz uma dieta tão radical que em 8 meses eu tinha perdido todo, só com dieta. E aí depois você conseguiu manter saudável. Eu comecei a manter. A obesidade é algo que a gente vai lutar. Quem é obeso luta contra a obesidade pro resto da vida. Então, atualmente, eu ainda me considero uma pessoa de mente obesa lutando contra a obesidade. Mesmo Porque é a mente, né? A nossa mente, ela não muda, né? Tipo, eu fiz bariátrica, mas a mente não muda. Mas nesse período aí, era mais ou menos 2016, 17, mais ou menos. Foi 2017. 2017, 18/18. Foi o período que eu emagreci. E mantive ali até mais ou menos 2020. Que quando eu terminei o ensino médio em 2019, finalzinho de 2019, 2020, comecei a faculdade. E comecei a faculdade com 1 semana de faculdade de Direito, indo presencial, lockdown veio. Aí, cara, meu psicológico foi pro ralo. Porque eu passei no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma vida de muitos amigos, né? Que foi aquele período que eu tava 100% ok comigo, eu tava feliz ali, o final do meu ensino médio foi magnífico. E eu passei de uma pessoa que tinha muitos amigos e falava com muita gente pra uma pessoa de lockdown dentro de casa e que os amigos chamavam pra sair, mas eu tinha muito medo de sair porque eu convivia com o meu falecido avô na época que já era um idoso, minha mãe e tal. E eu não queria, eu morria de medo. Então, tipo assim, cara, a gente vai pegando a obesidade, a gente vai pegando a ansiedade e a obesidade se aproveita disso. Os nossos pensamentos compulsivos vão se aproveitando disso. É uma válvula de escape, no final das contas, Total. né? Você vai pra comida, pra buscar aquele conforto. A compulsão faz a gente ver aquilo como um grande prazer, né? Sim. Que é comer por prazer. Então, eu tinha perdido na época 32 quilos e tinha ficado magro. Eu engordei 65 quilos. Então, eu passei de perder 30 quilos pra engordar o dobro. Em menos de 2 anos. Então foi um processo que eu engordei muito rápido. E eu nem chegava a perceber que eu tava engordando, pra você ter noção. Eu acho que eu vim dar de conta, eu já tava em um nível que eu já não conseguia voltar atrás. Eu tentava fazer dieta. Sabe aquela coisa, na segunda eu vou começar uma dieta, vou mudar a minha vida. E nunca vim aí. E nesse período todo, nesse bloco mental aí, nesse ganho de peso, eu tava nesse processo de parar de trabalhar com meus pais, parar de ir pra faculdade e focar no TikTok. Sim. Então, foi tudo ao mesmo tempo. E quando eu tava no TikTok, quando eu comecei no TikTok, começou a dar certo meus vídeos, eu era muito acima do peso. Então, eu sofria muitos comentários negativos e tal. Mas o choque de realidade pra mim veio quando eu comecei a viajar. Quando eu comecei a viajar só pra trabalhos e tudo. Porque é muito difícil quando você é muito acima do peso. Eu não tô falando quando você é gordinho e tal, mas quando você é muito acima do peso. Cara. Não, você que é alto. Eu que pesando quase 170 quilos, com 1,90 de altura. Então, tipo assim, eu era enorme, eu era muito alto, era muito grande, de fato. Então, cada assento de avião era uma humilhação, assim. O cinto, eu tinha que sempre pedir aqueles extensores de cinto, porque o cinto do avião não chegava nem na metade aqui em mim, pra você ter uma noção. E eu, poxa, sou um jovem adulto, praticamente eu vivi começando a querer sair, a querer viver, namorar e tudo. E tudo isso dificultava. E a minha saúde também, porque eu ia pra um show e não conseguia ficar tanto tempo em pé.
eu queria chegar super estiloso em um show e tal. Como que eu ia conseguir uma roupa assim rápido? Eu não sei, eu não comprava. As minhas roupas eu cheguei a um período que eu comprava apenas na Shein, que tinha um tamanho, sei lá, 4G, ou era 5G. Era muito. Roupas assim enormes e tal, que eu tinha que comprar com muito tempo de antecedência. E quando eu percebi que isso estava atrapalhando a minha vida, um fato de que, nossa, eu quero mudar completamente, eu quero. E eu gosto muito, eu gosto, como eu falei, eu gosto também de. Eu canto também, então eu penso em um dia. Eu pensava. Até, tem uma música que eu cheguei a lançar em 2023 e tal, só que. Até isso atrapalhou, porque eu queria gravar, na época eu tinha fechado com uma gravadora só pra essa música em específico. E eu queria fazer um vídeo, eu queria fazer algo, produção, mas eu não me sentia bem comigo mesmo. Eu me olhava no espelho, eu não queria me filmar de corpo todo. Meus vídeos só apareciam do rosto. Sim. Entendeu? Aí eu pensei, cara, eu quero mudar isso. Aí fui atrás da bariátrica, não fui atrás de um balão gástrico. Balão gástrico? Acho que eu não falei isso no vídeo, porque eu não cheguei a fazer o balão gástrico. Mas. O que é um balão gástrico? Um balão gástrico é um balão que ele. É um balão de borracha, que ele é colocado endoscopicamente no seu estômago. E eles... um líquido chamado, acho que é... Um líquidozinho que eles colocam dentro pra inflar. Ele fica dentro do seu estômago por determinado tempo. Pode ser 12 meses. Tá aí, ó, colocou É isso aí, exato. Aí ele pode... Você tem a opção de você colocar ele pra 6 meses ou 12 meses. E eu, na época, eu disse assim, mãe, eu vou colocar um balão gástrico. A minha mãe já tinha... É um procedimento que não tem nada de ilegal. Não. É tipo... tanto que na mesma clínica que eu ia colocar o balão gástrico, eu fiz a bariátrica, entendeu? São médicos... É um procedimento totalmente legalizado no Brasil. Sim. Só que ele ia fazer eu perder 20% do meu peso, oficialmente. E depois eu ia ter que lutar na dieta contra o restante do peso. Então, tipo assim, perder 20% de 170 quilos... 20% de 170 quilos não era muita coisa, assim, para o meu corpo. Eu ia perder 15, 20 quilos no máximo. E ia continuar muito acima do peso. Aí minha mãe, eu não queria fazer bariátrica, porque eu tinha muito medo das minhas taxas de vitamina não voltarem ao normal, de eu sempre estar dependente de... Hoje em dia não mais, que eu me acostumei, mas naquela época eu odiava tomar qualquer tipo de comprimido. Então, saber que eu ia ter que tomar um multivitamínico pro resto da vida, que nem o que eu faço até hoje atualmente, né? Todo dia eu tenho que tomar. Na época eu não queria. Aí, só que quando... eu cheguei nas consultas finais pra colocar o balão gástrico, já tava ali pagando tudo e tal. Aí eu descobri... Aí o médico me falou várias vezes sobre como que seria o processo do pós. Que assim que você coloca, o intestino, o estômago, ele reconhece um corpo como um corpo estranho dentro de você, ele vai querer expulsar. Então são dores... Ele me conta... Ele foi bem claro comigo. São dores que... Eu tenho pacientes que vêm no outro dia pra tirar. Putz. Porque não aguenta, são 3 dias de dor, são dor intensa. E eu pensei, poxa, eu vou passar por isso, com risco de eu perder meus 12 mil reais na época, pra passar, pra poder, pra não emagrecer tudo que eu tenho que emagrecer. Vou pra bariátrica. Aí conheci meu cirurgião, que até que é da mesma clínica, só que era outro cirurgião. E, cara, quando Deus faz com que quando algo é pra dar certo, dá certo muito rápido. Eu fiz decidi fazer a bariátrica em junho de 2023, em julho eu me operei. Foi muito rápido. Muita gente passa um ano fazendo esse processo. Em teoria, quando você é mais novo, é não tão perigoso, talvez, muito como menos. uma pessoa mais velha, né? Porque quem faz bariátrica antes dos 30 anos, as taxas de vitaminas, elas costumam ficar mais ok. Tanto que a gente tem até casos de pessoas que fazem depois dos 30 que se arrependem, assim. Eu não conheço tantos, mas tem um famoso, aquele Matheus da Praça Nossa, por exemplo. Ele sempre fala, assim, toda a entrevista dele, que o maior arrependimento da vida dele foi ter feito bariátrica. Porque ele sempre fala que sofreu muito com a taxa de vitaminas e tal. Aí eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe fez em 2009. Minha mãe, ela sofre com esse negócio de vitaminas e tudo, ela repõe até hoje, só que não é algo que afeta tanto assim, sabe? Então tem pessoas que, a maioria, lidam muito bem com tudo, é um processo muito ok, você vive muito bem, mas como tudo, nada é 100%, tudo na vida nada é 100%, vão existir pessoas que não vão lidar muito bem. Eu, graças a Deus, fiz muito novo. Na época eu tinha 22 anos de idade, tinha acabado de completar 22 anos. Atualmente eu tenho 24. E eu não sofro. A única coisa que de vitamina que é baixa em mim é uma B12, mas ali eu vou a cada 6 meses, reponho no intramuscular. Isso faz quanto tempo já? Que eu fiz a bariátrica há 2 anos e meio, praticamente. E é que, então, você tava falando isso, envolve também a mentalidade.
né? Porque, e aí, não é... Porque o que acaba acontecendo, eu posso dizer que eu tive uma pessoa que trabalhava comigo, super querida, Fabi, Deus a tenha. Ela fez a bariátrica, que já é uma pessoa mais velha. Ela tinha, na época, seus 45. Sim. E trabalhava com a gente em eventos. Fez a bariátrica, mas tanto na época pré e como depois da cirurgia, eu lembro de conversar com ela e falar assim, mas você tem que mudar os seus hábitos alimentares. Se não, eu não sou médico, mas eu não preciso aqui ter um diploma para te falar o óbvio. Total. Se você não mudar os seus hábitos alimentares, não vai adiantar de nada. E você, como uma pessoa de 45 anos, né? Como você estava falando, não é a mesma coisa. E não mudou. Infelizmente, ela partiu. Então eu quero saber... Foi relacionado à bariátrica? E eu te digo que foram alguns meses depois. Mano, que triste, cara. Super triste. Num evento, dentro do evento, ela tava no pavilhão aqui em São Paulo, no Center Norte, trabalhando. Teve ali um problema, desmaiou, não voltou. E aí eu queria saber sobre você, né? Quais são, aí nesse caso, as mentalidades que você teve que mudar, os hábitos que você falou, pera, agora eu tenho que mudar isso, né? Me fala sobre isso. Em mim foi uma peculiaridade muito grande eu não ter sofrido com o fato de eu não conseguir comer, porque eu imaginava que eu ia sofrer muito. Porque eu conheço pessoas que entraram praticamente em depressão pós-bariátrica, porque 3 meses depois que já poderia voltar a comer comidas sólidas e tal, normalmente, o fato de ver aquela comida e você, por exemplo, uma fatia de pizza, não conseguir comer toda, aquelas pessoas já fica triste e tal, e aquilo vai colocando na cabeça, que não consegue mais comer o que eu comi e tal. Então tem gente que sofre com isso. Eu juro pra você, eu nunca sofri com isso. E eu nem tenho um acompanhamento psicológico, pra ser sincero. Eu acho que eu fiquei tão feliz com o resultado que eu tava vendo, que eu não, em momento algum, eu me arrependi de ter feito, ou de atualmente não ter conseguia comer da forma que eu comia antes, né? E então, muito pelo contrário, eu costumo brincar dizendo que eu fico feliz que eu consigo comer pouco, porque em um período da minha vida, quase minha vida toda, né? Onde, um exemplo que eu sempre dou é dos dias de domingo da minha casa, onde a gente sempre comprava pizza pra comer nos domingos e tal. Sempre eram 2 pizzas grandes, uma pra minha família e uma era só pra mim. Então, tipo, cara, não é saudável, sabe? Então hoje quando... Você fica cheio, você fica feliz. Quando hoje eu como uma fatia de pizza, uma fatia e meia, no máximo 2, eu fico cheio, cara, é isso. Acho que também é o que o ser humano, necessita também. Sim. Porque eu via que... Eu via naquela época e hoje eu vejo mais ainda que a longo prazo, cara, se eu continuasse do jeito que eu tava, eu ia ter uma vida saudável. Eu ia partir cedo, tipo, sei lá, não ia chegar até os 40 anos ou alguma coisa assim do tipo. Mas é isso também que você falou, que não é só também viver uma vida saudável, mas é fazer coisas. Porque você começou a ter dificuldade em pegar um avião, ir num show, aí você... Tem 2 opções nessa hora, né? Sim. Ou você fala, peraí, eu preciso mudar alguma coisa. Sim. Ou eu vou deixar de fazer algumas das coisas que eu gosto porque o meu corpo não acompanha. Sim. Eu espero que você fique com a primeira opção, né? Pô, eu preciso mudar. Eu acho também muito interessante isso que você falou sobre a pandemia, né? Como a pandemia teve um peso enorme, né? Nessa mudança, nessa transição da sua vida. Porque você estava vivendo uma vida super social, com faculdade e de repente... Também, como todos nós passamos pela pandemia, mas eu vejo que foi completamente diferente pra mim, por exemplo, porque eu era mais velho, em 2020 eu tinha 28, então eu vejo, isso que eu vou falar agora eu percebi depois, mentorando homens e me conectando com várias pessoas, o quanto afetou no sentido esse social, porque, por exemplo, você falou, durante a pandemia você tinha 18, 19. Exatamente. Eu penso, quando eu tinha 18 e 19, o mundo era normal, por assim dizer. E o tanto de experiências que eu tive nessa idade que são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Que você tem hoje. Muitas pessoas deixaram de viver coisas normais, como simplesmente você estava na faculdade, você ir tomar alguma coisa com seus amigos no bar, ou ir numa aula e ver a cara do professor na sua frente. Não é falar um festival de... Não, é algo... E como realmente isso afetou as pessoas. No seu caso, por exemplo, algumas foram pra comida, outras foram pra pornografia, outras foram drogas também. Álcool. Muito. Que é até um dos casos de... Existem muitos casos de que
pós-bariátrica, as pessoas trocam Uma por outra, né? a compulsão da comida por droga, vício em sexo ou álcool. Eu conheço muito, eu já vi vários relatos de alcoólatras pós-bariátrica, sabe? Então é algo que eu até me policio, porque eu sei que a compulsão ainda existe dentro de mim e eu não quero colocar ela pra algum lugar, sabe? Porque é trocar uma válvula de escape por outra. Às vezes eu senti que durante uns meses eu coloquei essa compulsão por trabalho. Tipo, teve um período que eu produzi, sei lá, 5 vídeos por dia. Que em teoria é algo bom. Mas o psicológico com o tempo digamos assim, de todas as coisas que você pode se obcecar por períodos, o trabalho vai te trazer pelo menos o dinheiro. Sim, claro, mas chega um ponto também que é demais, a gente precisa ter vida social, precisa se exercitar, viajar. Total. Mas é uma coisa que eu digo pra você, a gente luta. E pelo menos eu sinto, né, que eu vou lutar contra isso pro resto da vida. Até porque existe a chance, né, porque eu fiz bariátrica, que eu não posso ganhar peso novamente. Minha mãe é um caso de que ela fez a bariátrica e ganhou peso novamente. Então, existe a possibilidade disso acontecer. Inclusive, eu conheço, conheço casos de pessoas que estão no mesmo período de bariátrica que eu, tipo, após 2 anos, que já estão muito acima do peso novamente. Então, se você não tratar o psicológico, se você não se olhar acho que o que me ajuda a manter o foco de não voltar ao que eu era, eu acho que é o meu trabalho. Porque quando a gente trabalha com imagem, a gente vê que o mundo hoje em dia ele é diverso, ele apoia a diversidade. Mas na prática ele não é assim. Infelizmente. Então, as marcas, por exemplo, elas amam o público LGBT. Ideia, né? No mês de junho elas amam, mas na prática não é bem assim. Então, quando eu quero atualmente me olhar em um vídeo, me olhar em qualquer coisa que eu fizer, em fotos que eu fizer, eu quero me olhar e me ver bem. E não tem nada de errado com isso. Nossa, porque eu vejo que durante um tempo era pecado. Você olhar no espelho e falar assim, eu me sinto bem comigo mesmo, eu quero estar bem. Não, eu não tenho nem vergonha de dizer isso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu amo esse lance de procedimentos estéticos e tal. Depois que eu fiz a bariátrica, eu comecei a fazer várias coisas. Tipo, com 22 anos, né? Eu comecei botox, preenchimento, essas coisas assim. Queria fazer outras coisas também, tudo. Eu gosto de falar sobre isso. Tanto que meus amigos até brincam comigo assim, em relação a esse lance de procedimentos e tal. Mas é algo que eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que se me faz bem, não é sobre minha insegurança. Se eu sou seguro o suficiente pra mudar o que eu quiser, tá tudo bem. Então, tipo assim, eu acho que o que mantém o meu psicológico a não voltar ao que eu era é eu querer, no meu trabalho, me ver muito bem. Porque trabalhar com imagem, a gente tem que estar 100% sempre atento a isso, né? Infelizmente. Porque, querendo ou não, eu digo isso também por fazer vídeo e tal, e às vezes você olha, de repente, um vídeo, você fala, pô, poderia estar diferente, Exato. quero perder peso, ou meu cabelo, ou meu nariz, o meu olho. Eu vejo isso, por exemplo, de procedimentos estéticos também, que é isso. Se isso vai te fazer bem, se você vai se sentir melhor com você mesmo, quem sou eu pra falar o que você deve ou não fazer, o que é o certo ou errado? Não, é o seu corpo e suas regras. Exatamente. Agora, eu vejo também que o que acaba acontecendo muitas vezes é que a pessoa nunca tá feliz, nunca tá satisfeita. E acaba sempre buscando uma outra razão. Não, é uma hora, sei lá, meu nariz, minha boca, meu peito, meu cabelo. E aí, tipo, não, chega uma hora também que você tem que olhar e falar assim, eu sou suficiente. Porque senão é a mesma coisa do impulso da comida ou da bebida, da droga. O ego, né? A vaidade de sempre buscar uma perfeição maior. E vou te dizer, realmente entra nessa parte mesmo. Logo quando eu fiz um ano depois de bariátrica, eu comecei a fazer alguns procedimentos, eu comecei a entrar nessa onda aí de querer sempre estar, tipo assim, por exemplo, uma coisa simples, mais simples, por exemplo, um botox. Eu tenho muita linha de expressão na minha testa. Com um mês que eu tava que eu tinha feito a última vez, eu já fui aplicar de novo e fui em outra clínica. O cara falou assim, cara, vai dar um efeito vacina aí. Você não pode estar aplicando em 6 meses, 3 vezes Botox. Então, tipo assim, isso já ia pra uma coisa. Sempre eu quero aumentar mais a minha boca, quero aumentar mais a minha mandíbula. Uma das primeiras vezes que eu fui fazer preenchimento. Hoje em dia, uma das primeiras vezes que eu fui fazer preenchimentos e tal, eu apliquei de uma vez, eu acho que foram 12 ml de hialurônico naquela época, né? E com o tempo, me rodeando de bons profissionais, eu fui vendo que a naturalidade, pra mim, casava melhor no vídeo, casava melhor na minha foto, eu me sentia melhor. Tanto que hoje em dia, o que eu tenho, a galera nem percebe que eu tenho certas coisas, porque eu sempre coloco no lugar...
graças a Deus, meus bons profissionais colocam no lugar certinho ali e prezam pela minha naturalidade e tal. Mas a gente realmente bota na cabeça que sempre quer algo a mais. Então é algo que nos últimos 8 meses, 6 meses também eu venho me policiando assim. Tipo, o próximo procedimento que eu pretendo fazer, que eu já tô em processo aí, que não é algo... não é fútil, digamos assim, é mais vou fazer umas cirurgias mesmo para reparações pós-bariátrica e tal, porque infelizmente eu sou uma pessoa muito desfocada da academia. Nos últimos meses eu tô focando bastante, tô vendo bastante resultado, mas eu quero fazer umas reparações para adiantar o processo. Então, tipo, são coisas relacionadas as sequelas do que a obesidade me deixou. Vezes, né? Pele, com certeza. Sim. Do que a obesidade me deixou, né? Então, mas assim, eu venho tomando cuidado pra isso não se transformar em uma compulsão também. Sim. De eu querer sempre estar mudando algo, de eu querer sempre estar fazendo alguma coisa. E confesso que por alguns meses acabou sendo assim. Aí eu venho me policiando de um tempo pra cá, assim, de uns 8 meses pra cá. Eu acho também legal o fato de você falar. Eu sou muito aberto em relação a isso. Porque, assim. de certa forma, também é uma maneira de você digerir, né? Tudo que você tá passando. E, de alguma forma, também ajudar pessoas que possam querer saber mais ou saber sobre... quais são as consequências, ao invés de ficar, de repente, não vou falar nada do que eu faço. Eu admiro isso. Não, tem muita gente que não gosta, assim, mas eu sempre falei, assim, até tem um amigo que fala que eu deveria fazer conteúdo dessa parte, assim, de skincare e tal, que eu sempre fui meio bitolado pra essas coisas, assim. Mas hoje eu tô bem mais tranquilo. Eu tô bem mais tranquilo. Mas já houve um período que eu dormia com uma máscara de LED no rosto, porque eu sentia que aquilo ali no outro dia a pele tá melhor e tal. A gente tem que ter muito cuidado pra não exagerar, tudo demais é veneno. Então, quando a gente entra numa onda de algo, aí eu tento me policiar, assim. Óbvio, quase... Não é sempre que dá certo da gente ver que tá errando, indo pra um lugar que vai te levar a uma outra compulsão, mas quando eu vejo ali algo que já tá indo pra um lado de tipo, não precisa fazer isso, aí eu já tô, realmente eu não preciso fazer isso não. Você conseguiu o equilíbrio, né, na sua cabeça. Tento buscar sempre, assim, esse equilíbrio dessas coisas, assim. E eu acho que ter passado por todo esse processo da bariátrica, da obesidade e tudo, fez eu ser uma pessoa mais equilibrada em vários sentidos da minha vida, assim. Acho que foi primordial. Muito bem, legal. Queria voltar um pouco para falar sobre os conteúdos. Vamos lá. Que eu queria saber, por exemplo, quando você vai criar alguma coisa, algum tema, como você coloca na balança, por assim dizer, o quanto aquilo é o hype do momento. Sim. E eu tenho que falar isso porque eu sou um criador de conteúdo e é importante pra minha marca, pro meu negócio. Sim. E o quanto você também coloca na balança do tipo, mas eu quero falar sobre isso e como você faz isso na criação dos seus conteúdos? Nos primeiros 2 anos de criação de conteúdo na internet, não importava qual o assunto. Se fosse hypado e me desse visualizações, eu ia lá e falava. Só que com o tempo, isso não me agregava... Na minha vida pessoal, não estava me agregando nem me deixando feliz. Então, atualmente, eu procuro ver o fundamento daquela situação, se realmente vale a pena eu comentar sobre aquilo, eu me envolver naquele assunto e falar sobre isso. Uma coisa que eu gravava logo quando eu comecei a fazer conteúdo, não saía notícias de, sei lá, blogueiros, influencers brasileiros e tal, polêmicas, eu ia lá e falava sobre. Hoje em dia eu não faço mais, porque são pessoas que com o passar do tempo comecei a encontrar nos eventos e não seria confortável pra mim ver eu ter comentado sobre aquela situação daquela pessoa e encontrar aquela pessoa ali. Então pra mim, hoje em dia eu não faço mais. Mas eu, atualmente... se bem que isso varia muito de período em período, que eu sinto que a internet ela muda muito rápido às vezes. Mas eu prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. Então eu sempre tento fazer um roteirozinho direitinho ali, fazer um conteúdo com mais calma, que ele fique bom. Porém, agora existem momentos que não dá. Tipo, essa semana a gente teve muito lançamento. Tipo, a Rosalía lançou um álbum ontem. Katy Perry lançou um single ontem. Hoje saiu as indicações ao Grammy 2026. Então, tipo assim, só hoje eu já postei uns 4 vídeos que não dava pra eu sentar, fazer um roteiro e editar até um domingo. Então, sempre vai sair de uma forma mais despretensiosa, não vai sair tão profissional. E eu tento não me apegar a isso, sabe? Então, depende de cada caso. Pra ter ideias do que criar, do que falar, eu
Meu bloco de notas do celular, se eu abrir aqui pra você, são, tipo assim, milhares de coisas que eu tô conversando com você, tomando um café, ou tô num bar, alguma coisa. Aí tem uma nota, uma ideia, eu já vou anotando aqui. Insight. Aí já vou anotando aqui, às vezes só um nome. Tu lembra de um artista, vou falar sobre artista tal, só anoto aí. Um dia eu vou entrar na minha nota, eu vou criar um vídeo sobre aquilo. Esse é o meu maior processo de criação, esse é meu bloco de notas. Ele tem minha vida de criação de conteúdo toda, né? Então, mas isso que você falou até, né? Por exemplo, hoje você colocou 4 vídeos. Sim. E não são todos necessariamente roteirizados com aquela qualidade que você gostaria de ter em todos. Mas eu acho que é isso também, né? Você, criador, sabe melhor do que eu nesse sentido. Tipo, vai ter conteúdo que a galera vai querer, às vezes, só saber a sua própria opinião sobre aquilo. Não é necessariamente, se aprofunde nisso. E vai ter os outros conteúdos onde você traz essa informação, essa profundidade, né? Até gostaria de saber, de repente, algum desses seus vídeos que você realmente dedicou tempo de pesquisa, que você elaborou um roteiro. Me fala, de repente, um que você fez isso e bombou muito. Eu tô rindo porque é muito controverso, que parece que os que eu mais me esforço são os que eu menos me esforço são os que mais viralizam, sabe? Sim. Mas um daqueles vídeos, por exemplo, que a gente fez lá no estúdio do TikTok, que eu falei sobre o filme Ai Que Vida, que é um filme nordestino, gravado lá no Piauí, com 30 mil reais de orçamento e tal. E muita gente não tava nem lembrando sobre esse filme, que a galera não lembrava. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei naquele dia, foi o primeiro que eu postei, gravado lá naquele estúdio do TikTok. Então aquilo ali eu já tinha montado um roteiro direitinho e tal, e eu tava com muita expectativa naquele vídeo. Cara, eu acho que nesse momento ele deve ter lá, sei lá, 5 milhões de visualizações no TikTok. Tipo assim, ele bombou ao ponto do pessoal que produziu o filme vir falar comigo. Agora, a galera do filme tá fechando publicidade com... Não tô dizendo que foi por causa do meu vídeo, mas eu acho que tem a ver. Conecte os pontos exatamente. Estão fechando publicidade com o filme, estão conversando sobre fazer uma sequência do filme, você acredita? E eu fiquei assim, gente, que foda. Tipo, um vídeo, uma ideia minha que eu tive pretensão mesmo, que eu achei que ia bombar, deu certo e bombou. Então acontece, mas a maioria... Eu tava lá com você atrás das câmeras. A gente tava lá. Mas a maioria dos vídeos meus que viralizaram, que fizeram ganhar muitos seguidores, foram os mais despretensiosos, cara. Tipo, 2 semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a Madison Beer, que é uma cantora, entre aspas, nova. Eu vi, inclusive, mais sobre ela depois do vídeo que você postou. Tá vendo? Do Victoria's Secret, ela no Victoria's Secret, cara, bombou. Tipo, 1,5 milhão de visualizações no TikTok agora. Ela teve agora. umas fotos divulgadas, né? Ela falando sobre isso, né? Eu contei a trajetória dela. Quando ela tinha 15 anos, vazaram fotos íntimas dela, né? Cometeram esse crime com ela. E era um cara que ela ficava na época, um idiota que ela ficava na época. E o quanto que isso afetou a carreira dela. Fez ela perder tudo, de contrato, tudo. E hoje... Ela tava com o Justin Bieber, né? Exato, ela tinha um contrato com o empresário do Justin na época, e o Justin ajudava ela em tudo, era o padrinho dela. E depois disso, ela perdeu o contrato com ele, perdeu filmes que estavam sendo planejados pra ela, perdeu séries que estavam sendo planejadas com ela, perdeu a própria amizade com o Justin Bieber nos videoclipes, e ela teve que começar a se reconstruir do zero. E até hoje ela não é uma grande artista famosa, mas ela tem muito talento, ela sofre muito hate ainda na internet. A pessoa fala que ela sofre hate por ser bonita demais, e de fato, ela é tipo assim, o ser humano mais... Sério, ela é uma das mulheres mais lindas dessas cantoras, ela é a mais linda que eu já vi, sem dúvida. Mas é porque aí ela sozinha tá conseguindo dar a volta por cima aí depois de muitos anos, sabe? E agora, nesse momento, ela tá naquela... Eu sinto que ela tá naquela virada de chave, que as pessoas estão falando sobre ela, que ela tá produzindo músicas que o pessoal tá escutando, e que eu mesmo comecei a ouvir ela recentemente. Eu não consumia ela, também tinha aquele preconceito. Não pelo fato do que aconteceu com ela, mas é porque ela tinha muito aquela áurea de mean girl na internet. Sim. Então a galera conhece muito ela como uma blogueira lá dos Estados Unidos. E eu já seguia, eu já conhecia. Mas não tinha... ela não deve nem cantar. Eu não conhecia, entendeu? Eu pensava assim. E depois eu vi, cara, a menina cantava Aretha Franklin na internet. Ela tem uma voz da porra. Então hoje em dia ela tá caminhando pra ser um grande sucesso. Isso foi um vídeo que você fez... Sem roteiro, sem muito preparo, e foi um vídeo que... Nesse eu pesquisei um pouco da história dela, que eu já sabia, parte também. E foi... Mas não foi nada assim, nossa, vou parar um dia pra fazer esse vídeo. Não, foi 2 horinhas eu fiz. E o que seria um vídeo nesse caso pra você, que você fala assim, esse é um tema que eu quero dar mais uma atenção, vou elaborar um negócio. O que são esses temas, ou o que te faz buscar mais informação sobre um determinado assunto? Às vezes, quando vem um insight de algo que eu acho que vai ser uma boa ideia, mas eu não sei tanto sobre. Por exemplo, quando
Quando são vídeos de vídeos atemporais, né? Vídeos atemporais que eu costumo falar são vídeos que não vão ser datados. Você vai assistir hoje, amanhã, ele vai ser interessante da mesma forma. Não é de uma notícia recente. Quando eu falo sobre... já falo muitas vezes sobre fatos antigos. Aí, um exemplo, ABBA. Eu já fiz um vídeo do ABBA que foi super bem. E eu tive que procurar, mesmo sendo fã do ABBA, tipo, eu tenho um vinil do ABBA, eu amo ABBA, mas eu não sei datas específicas, então eu tenho que parar. Eu tenho que procurar data, quando foi lançado tal coisa, a treta por trás daquilo. Teve um vídeo também que eu tô falando que tá vindo na minha mente aqui. Um da Mariah Carey que eu fiz, que eu lembrei dele porque ele tá voltando a viralizar no TikTok. Que eu fiz, que a música My All dela, que é um grande hit, foi feita sobre uma traição. Ela escreveu sobre uma traição que ela traiu o Tommy Mottola na época, que era o ex-marido dela, que era o chefão também dela na época. Que se o cara descobre, tipo assim, fudia com a vida dela facinho. E ela viajou pra uma ilha pra encontrar com o amante dela da época. E ela voltou tão apaixonada que ela foi lá escrever o My All. Aí eu vi isso, eu vi um trecho dessa informação em um shorts no YouTube da gringa, eu sigo muito criador de conteúdo de fora. E eu vou pesquisar sobre isso. Aí entra a parte de que vou parar, vou pesquisar sites, vou pesquisar isso. E eu não me adentrei ainda nessa onda do ChatGPT. Porque não é preconceito, acho que a gente tem que usar a nosso favor. Mas eu ainda gosto de, sei lá, ir num site de uma matéria que saiu lá em 2008 pra eu olhar o que aconteceu e que o jornalista que falou aquilo e tal. De certa forma, é o trabalho jornalístico raiz. Não a máquina que vai te falar ali trituradinho. Porque tem muita gente que tá, hoje em dia, o ChatGPT ele veio pra ajudar muito. Tipo, nossa, legendas de vídeo eu faço muito lá no ChatGPT. Cria uma legenda de vídeo pra mim, de acordo com... Aí manda o meu roteiro. Entendeu? Mas fazer um vídeo 100% daquilo de forma tão fácil, eu já me sinto muito desconexo. Porque eu gosto de usar as minhas palavras, eu gosto de usar a minha forma de expressar. E lá ele molda muito aquilo que a gente... Já não, você perde a autenticidade, né? Já não é mais você ali, já é uma máquina que você só alimenta com algumas coisas. Total. E eu te digo, como criador de conteúdo e consumidor, eu consigo perceber quando alguém ali tá... Não digo nem escrito. Sim. Digo falado. Que você percebe ali que a pessoa... Assim, eu acho que 100% do que você tá falando não veio da sua cabeça. Você só colocou o prompt no chat GPT. Mas tem gente ainda com muito mais visualizações que eu, mas... A alma, eu acredito que corrompe. Quando você olha no espelho e você fala, eu não tô criando nada. A mente por detrás disso não sou eu. Algo dentro de você, né? Eu acho que pelo menos, tudo que eu faço, eu quero olhar e ter orgulho do que eu tô fazendo. Sim. Então, se eu olhar aquilo e lembrar que não fui eu, ou não veio de um lugar muito bom da minha cabeça ali, então eu não vou gostar, não. Eu não vou ter orgulho daquilo, não. Por isso que às vezes, até naquele assunto que a gente tava falando, que hoje em dia eu parei de falar sobre alguns determinados assuntos, porque eu me sentia que não me agregava, não me fazia feliz. Poderia estar... Eu conheço, por exemplo... Um cara que ele fazia exatamente o que eu fazia, que ele conseguiu muito mais números que eu com o tempo, mas se tivesse conseguido esses números às custas de determinados assuntos, eu não ia estar feliz, não. Eu costumo dizer que eu sempre disse isso, desde que eu cogitei começar a trabalhar com internet, que eu não queria um viral. Eu queria montar degrau por degrau. Porque eu acho que quando a gente constrói uma base sólida, é muito melhor do que a gente crescer rápido e a queda ser maior. Perfeito. Eu concordo 100% com isso também. Porque é isso, na verdade. Porque aí você vira refém da trend, do viral. Total. E não tem como você fazer tudo que é o viral do momento sem perder a sua essência. Não tem. Agora você é como se diz, que você controla, assim? Marionete? Uma marionete. Você virou uma marionete do popular. E aí, já não sei mais quem você é. E a internet tenta fazer da gente marionete sempre, sabe? Tenta total. A gente acaba... Eu mesmo acabo saturando muito, às vezes, de determinadas coisas. Às vezes a gente acorda... Obviamente é um trabalho que tem muitos dos seus privilégios, não tem horário certo e tal. Mas às vezes a gente acorda tão cansado de ter que fazer aquilo, mas a gente vai e às vezes sai no automático, porque a gente tem que alimentar o algoritmo, que se a gente passar 2, 3 dias sem postar, o algoritmo já cai. Então a gente acaba mesmo tentando ser autêntico, se transformando nessa marionete. Mas quando você
tá nessa marionete ainda, pegando tudo ali que tá ao seu redor e só indo com a onda, ai, meu amigo, você vira realmente um personagem e que não dura muito tempo, não. Pelo que eu percebo dessa galera da internet que eu conheço, que eu vim começar alguns eu virei amigo, outras pessoas eu comecei a só ser colega, assim, de evento. Cara, não dá pra ter um personagem por muito tempo. Eu acho que dava em um período em que você era aquele famoso da TV, que você era aquele famoso do filme, que tinha milhares de pessoas controlando por trás. Mas agora da internet, não dá. Mesmo que tentem, não vai dar. Uma hora cai. Uma hora cai. a máscara cai, que é um exemplo disso, que é uma história bizarra, que na verdade nem... Acho que, de certa forma, essa pessoa que eu vou falar agora era criadora de conteúdo. Foi aquela mulher que foi presa, que era uma pessoa que... uma mulher foi presa falando pro policial assim: você já foi pra Itália? Você já foi pra Londres? Gente, não vi isso. Ela fazia conteúdo de política. Como era o nome que eles falaram? Era... Gata, alguma coisa assim, Gata. A militante Gata, alguma coisa assim. E era tipo uma pessoa que falava, ajuda para os pobres, uma pessoa que ia muito por essa linha de raciocínio, aí foi presa. E aí, no camburão da polícia, ela falando pro policial assim: você já foi pra Itália? Você sabe quem eu sou? Ou seja... Foda-se quem você é, meu amor. Exato, a máscara dela caiu. E é isso que você tá falando. A pessoa não consegue mais, por muito tempo, se perpetuar com aquele personagem. Não tem como. As pessoas hoje em dia, primeiro de tudo, já estão muito mais inteligentes a perceber o que está acontecendo de verdade. E depois, como a exposição também é muito maior, por exemplo, você falou, imagina um ator, um músico, vamos colocar 30 anos atrás, ele dava esporadicamente ali a sua entrevista, seja por vídeo ou por nota, por rádio, e você tinha acesso a ele a cada, no máximo, vamos pôr aí 2 meses. Capa de revista. Entendeu? Hoje em dia, você ali se expondo, colocando muitas vezes a sua opinião, quando você coloca a sua opinião, a pessoa já... Pera, mas aquele lá você falou uma coisa, agora você tá falando outra coisa. E a galera gosta da realidade, sabe? Eu acho que hoje em dia o que vende é a identificação, é a vida crua. Tanto que eu pego até um exemplo, de uma vez eu fiz um vídeo sobre isso, acho que eu fui até um pouco criticado. É que a gente pega 2 grandes divas pop, como Beyoncé e Rihanna. A Beyoncé, ela lança música ainda e tudo. E a Rihanna não lança música há mais de 10 anos. Não lança um álbum há mais de 10 anos, músicas ela lançou recente, assim. Mas elas fizeram ambas uma coleção, acho que foi com a Nike ou foi com a Adidas. E a coleção da Rihanna vendeu muito mais do que a coleção da Beyoncé. E a forma com que a Rihanna divulga os produtos dela é uma forma, tipo assim, ligou a câmera e tal, e aquilo lá. Enquanto a Beyoncé é um photoshoot de milhões, é uma coisa assim. A galera não se... não que a Beyoncé seja menos importante, porque... a Beyoncé, ela vai vender milhões em qualquer coisa que ela fizer na vida. Mas as pessoas se identificam, por exemplo, muito mais com as loucuras da Rihanna, a forma com que ela age, porque é mais real. Autêntico, mais real, sabe? A gente tem acesso ali. Sim. Hoje em dia, os artistas, a gente necessita ter acesso a eles, a vida deles. A gente hoje em dia é muito difícil você conseguir ser um artista que nem era 15 anos atrás, que ainda era intocável. Tipo, mantinha privado, né? Só os consolidados conseguem manter. Sim. Eu acho que a única pessoa que mantém privado hoje em dia a vida e que é uma pessoa intocável é a Beyoncé mesmo. Porque até a própria Madonna, por exemplo, é super gravando TikTok. Eu lembro, não há muito tempo atrás, recentemente... A Beyoncé teve uma situação com o Jay-Z que deu um soco na irmã dela no elevador, não foi um negócio assim? Tá com bastante tempo, mas aconteceu aquilo e eu tenho certeza que a família Carter desembolsou milhões pra tentar abafar aquela história. Sim, claro. E agora, de certa forma, também... Teve o lance do Diddy também, é exatamente isso que eu ia falar. Não é ela necessariamente, a Beyoncé, mas ela é casada com o cara que aparentemente era muito amigo de um dos piores seres humanos que já passaram nessa terra. Sim. A equipe de marketing do casal é, sem dúvida, impecável. Cara, eu acho que a família Carter ama a Beyoncé, gente. Não levem que eu tô falando mal da Beyoncé. Mas a família Carter deve ter desembolsado muita grana ali. Muita grana. Eles são muito vídeo, né? Eles são muito poderosos. Tinha muito... Cara, mas o foda é que tem vídeo e foto daquelas festas do Diddy com todo mundo de Hollywood. Se você pegar, tem Jennifer Lopez, que já teve um caso... Acho que ela já foi casada. Já foi casada com o Diddy, eu acho, Jennifer Lopez. Foi. Sim. Então, tipo assim,
O Leonardo DiCaprio, acho que a própria Britney, todo mundo frequentava. Da música, da política, do cinema. Aí você vai me dizer que não só a família Carter, você vai me dizer que a galera não falava sobre isso, a galera não sabia Claro sobre que isso. sabia, por favor. Então, tipo, todo mundo sabia, cara, daquilo ali. Todo mundo sabe daquelas atrocidades que aconteceu. Então, eu acho que ninguém é santo naquela história. Em Hollywood ali, com certeza é uma grande nata. Mas eu chuto que é uma grande cadeia alimentar, pelo que eu vejo. É uma grande cadeia alimentar que quem tá no topo, quem tá na parte mais inferior não quer mexer com quem tá no topo. Sim. E que se mexer com quem tá no topo é boicotado pro, tipo assim, pro resto da carreira, sabe? Sim. Pro resto da vida. Porque quando você também tá nesse nível aí, qualquer coisa que você possa falar que desagrada um ou outro ali, isso vai custar a sua cabeça, nem que seja pra não ir pro próximo nível que você queira da sua música, do seu filme. Exatamente. Criadores de conteúdo, hoje em dia, eu incluiria nisso. E aí é legal, por exemplo, quando você fala sobre esse equilíbrio, né? Que é onde você não, digamos, compromete aquilo que você acredita e você acaba criando justamente uma base. Que daí a galera, tipo, sabe quem você é e vai consumir o seu conteúdo independente se você tá falando sobre o que é viral naquele momento ou sobre algo que você vem do coração. Parece clichê, mas quando você é verdadeiro, quando você mostra a sua verdade, as pessoas se identificam, assim. E esse lance de personagens que a gente conhece da internet é muito real. Da mesma forma que eu conheci uma pessoa da internet que ela é a maior digital influencer do nosso país. Que eu tinha juro pra você, eu tinha um preconceito com ela. Que eu pensei que eu não ia gostar dessa pessoa. Eu pensei que ia ser uma experiência ruim. Que eu nem sabia que eu ia conhecer essa pessoa, mas eu acabei... Pode falar o nome dela? Eu prefiro não. Tá, mas tudo bem. mas quando... Você criou uma imagem da pessoa e aí você conheceu essa pessoa pessoalmente? Tá, vou falar. Por exemplo, eu criei uma imagem da Virgínia na minha cabeça, que a minha, por exemplo, eu sou contra jogos de aposta, eu sou contra pessoas... Somos dois. Pessoas que se aproveitam das pessoas pra ganhar dinheiro de forma injusta, né? Não é nem ilegal, infelizmente, no nosso país, mas de forma injusta. Imoral, exatamente. E eu tinha uma imagem da Virgínia que eu pensava assim, nossa, eu não sigo ela é uma pessoa que com certeza é fútil e tal. E no ano passado, o TikTok me convidou pra ir no SBT. E lá a gente foi conhecer a Virgínia. Tipo assim, ela apareceu lá pra gravar uns conteúdos com a gente e tudo. E ela foi uma pessoa tão amorosa, ela foi uma pessoa tão atenciosa, ela não conhecia a gente. Sim. E ela foi uma pessoa muito legal. E sabe quando você percebe que realmente não é... Ela não tá... O personagem dela da internet realmente é ela mesma ali. E ela... Nossa, ela foi uma pessoa super gente boa. Ela super atenciosa. Ela fez muito mais do que a galera falou. Ela queria dar mais atenção. Falou com todo mundo. Não só ela, as pessoas que estavam ao redor dela. A mãe dela, a Margarete. E a gente percebia que realmente ela é uma pessoa muito... Uma pessoa boa, sabe? No sentido de que ela é uma pessoa muito gentil. Eu aposto que ela, pelo pouco período que eu tive de convivência ali, a gente sente que ela é uma pessoa realmente boa e que eu tinha uma imagem que, pessoalmente, ela não seria assim. E muito pelo contrário. Ela foi maravilhosa. Aquela coisa de a gente morder a língua, sim. Eu mordi minha língua com força. Evidente que você teve a experiência de conhecer uma pessoa que eu não conheço, então eu não posso falar por conhecer, mas ao mesmo tempo eu também posso dizer que por ter muito acesso a pessoas tão famosas como ela, e estar nestes ambientes e, modéstia à parte, conseguir ler muito bem a alma das pessoas, eu consigo ver, não estou dizendo que seja o caso com ela em concreto, mas eu consigo ver como uma pessoa que opera, né, com esse nível de fama e de performance, você poderia dizer, quando ela chega num ambiente social, a partida é também uma atuação. Faz sentido. Digamos, de certa forma, estamos todos atuando na nossa vida o tempo todo. No momento que a gente sai de casa. Mas o que eu quero dizer em concreto é que as pessoas conseguem, com o charme, com a doçura... Encantar as pessoas. Encanta mesmo. Encanta. Isso é algo que quem faz muito bem, os políticos são assim. Você tá com um político do seu lado... Nossa, meu amigo ali. Uma pessoa carismática. Ele pergunta sobre você, ele olha no seu olho, você sente algo ali. Porque ela é boa no que faz. Então, não tô dizendo que seja o caso dela, mas... pode ser. Mas é porque eu tirei essa conclusão comparando com outras experiências que a gente tem com outras pessoas.
pessoas, sabe? Porque tem gente que não chega nem a 20% do tamanho que ela é. E que são pessoas snobs, que são pessoas que, mesmo no âmbito social, tipo assim, não fazem a mínima questão. O que pega pra mim de verdade, que me incomoda, é a parada do jogo. Pra mim também. Sabe? Pra mim também. A gente saber as histórias de pessoas que jogam e que perdem, e você continuar ali anunciando como uau. E eu conheço lá na minha cidade, por exemplo, o caso de um colega, um colega que tirou a própria vida porque entrou em um buraco de dívidas de jogo de aposta, entendeu? Então realmente é algo que eu sou 1000% contra. Sim. E que eu duvido muito da índole de quem faz. Não tem como defender a índole de quem faz isso, sabe? Mas existem pessoas que chegam a um certo tipo de patamar de fama e grana, que elas não estão nem aí pra tratar ninguém bem. Elas são tipo assim, foda-se. Então, pela experiência que eu tive com algumas pessoas assim, que não estão nem 10% do tamanho dela, ela realmente aparenta ser uma pessoa muito gentil e parecer uma pessoa muito legal, assim. Mas zero defesa. Primeiras impressões, às vezes. Talvez em uma outra convivência, assim, seria diferente. Mas eu já tive experiências ruins com outras pessoas. Nos minutos finais que temos aqui, eu quero trazer alguns dos temas que falamos anteriormente, que são os temas que estão aí, a galera tá falando. Sim. Então, a Rosalía, que lançou um novo álbum, e você disse um pouco sobre isso. Dê a sua breve opinião sobre... Lux é o álbum, acho que um dos melhores álbuns dos últimos anos. Eu acho que vai ser um álbum que vai entrar pra história, não no sentido comercial. Não acho que ele vai ser o álbum mais vendido do mundo no momento. Talvez até se torne por ser tão diferente. Mas ele é aquele álbum que vai entrar pra história da música como tão diferente que todo mundo vai querer ter que estudar ele um dia. Ela fala 18 línguas diferentes nesse álbum, que ela teve que aprender aprender um pouco de cada língua pra tentar compor e criar as músicas nessas 18 línguas. São 18 línguas. E ela sempre teve uma sonoridade muito diferente. Ela nunca foi um pop tradicional. Ela sempre já começou diferente. Ela pegou o flamenco, que era... Ninguém cantava flamenco. E me fez um pop do flamenco ali. Né? Ela é da Espanha. E ela fez um flamenco ali se tornar pop. E agora, a sonoridade do álbum é como se fosse... uma sonoridade mais pra ópera. Os instrumentos usados durante o álbum inteiro são orquestras. E ela canta de forma lírica lá no álbum. Então, tipo assim, é algo que ninguém faz. Tipo, qual diva pop no momento vai cantar lírico, vai cantar uma ópera, vai lançar isso como single. Sim. E tipo assim, ela tá... Foda-se pra se vai vender ou se não vai vender. E é tão autêntico, a gente vê isso de forma tão autêntica que tudo se conecta. A estética do álbum é uma estética bem religiosa. Não é uma religiosa que... de início a galera tava pensando, nossa, uma estética religiosa vai ser um álbum provocativo. Mas não, é porque quando você escuta o álbum é como se fosse um álbum, uma coisa angelical, uma coisa de coral, assim. Então tudo se conecta. Pra você ter noção, ela fez uma listening party ontem do álbum em Barcelona, que ela... fechou quase... parecia uma catedral o ambiente, era um ambiente mais de catedral, onde ela colocou todos os convidados sentados pra ouvir o álbum, o palco gigantesco, todo cheio de panos brancos em cima do palco, e ela deitada, como se fosse deitada de uma forma super angelical, imóvel, durante o álbum inteiro. É como se fosse uma obra de arte moderna ali. Sim. Então, cara, eu tô apaixonado por esse novo álbum. Sempre fui fã dela nos outros álbuns, mas esse tá totalmente fora da curva do que eu imaginava que fosse vir. Então, eu acho que vai ser algo muito divisor de águas, assim, na indústria. Eu vi seu vídeo, inclusive, e falei, vou querer me aprofundar mais nisso, porque eu achei incrível a estética, principalmente. No vídeo foda. Que ela tá sentada, assim, com várias pessoas ao redor dela, eu falei, nossa, isso esteticamente já é lindo. Depois ela começa a cantar, eu falei, uau. É um anjo cantando. Sim. É bizarro. Matheus, muito obrigado pela presença. As redes sociais, TikTok, Instagram, estão todas aqui na descrição. Segue lá o Matheus, vê o conteúdo dele, que eu tô te dizendo que é de qualidade. Eu sou um espectador, eu gosto muito. E se você quiser deixar alguma mensagem final, algum recado de alguma coisa que você tá trabalhando, do que vem por aí, esse é o momento. Então, no momento, os meus projetos continuam
na pegada do que eu já trabalho, né? Dos vídeos e tal. Porém, agora, final de ano, temos aí CCXP, temos. Vou estar lá também. Vamos estar na nos ver lá. CCXP. Mas é isso, eu gostaria de finalizar falando o que você falou no início do podcast, né? Fechando da mesma forma que muita gente pensa que cultura pop é futilidade, mas é o estudo comportamental da nossa sociedade. Então, me sigam pra estudar mais sobre a sociedade na cultura pop. Pop Lovers. É isso, Pop Lovers. Obrigado, Que gente. stand que você vai estar na CCXP? Eu tô como creator da oficial, ainda não tô fechado com ninguém. Mas eu tô como creator da própria CCXP. E eu agradeço por estar aqui, agradeço pelo convite. E é isso, nosso papo foi muito bom. Poderíamos conversar por horas aqui ainda. Vamos fazer mais. Tem muitos assuntos aqui que eu deixei, porque a conversa vai fluindo e a gente vai pegando outros ganchos. E eu sou tagarela também, você fala um A, eu tô falando o alfabeto inteiro. Faremos mais. Tá bom. Bom, valeu galera que acompanhou até aqui. Se inscreve no canal, comenta o que você achou. Segue lá o Matheus no Instagram, TikTok. É isso e aí, nos vai me vemos seguir lá. num próximo episódio. Valeu, obrigado. Sem mimimi.